É Galo. É Galo, perdeu de novo, perdeu mais uma, desta vez em Porto Alegre. O Atlético foi derrotado pelo Grêmio 2-1 e hoje a coisa pode piorar. O Galo pode entrar na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Galo teve um grande prejuízo com 16 minutos de jogo. O lateral direito, Natanael, deu uma entrada forte no lateral esquerdo, Marlon, do Grêmio. O árbitro em campo, Rafael Claus, deu cartão amarelo, mas o VAR chamou e após análise, o Claus expulsou o jogador atleticano. E no minuto seguinte, o Pavon bateu uma falta perigosa. O Everson espalmou, a bola bateu na trave ainda. Primeiro tempo, 0-0. Na etapa final, 5 minutos de jogo, não teve jeito. Pressão do Grêmio, cruzamento do Marlon, Noriega cabeceou, abrindo o placar para o tricolor gaúcho. Só que aos 11 minutos o Galo ainda empatou. Everson lançou uma bola no meio da zaga do Grêmio. Vitor Hugo, esperto, tava ligado, por cobertura, empatou o jogo pro Galão da Massa. Só que aos 20 minutos, o gol da vitória do Grêmio. Marlon, aquele ex-cruzeiro, lateral esquerdo, deu uma burdoada, uma pancada, mandou na gaveta do Everson, dando números finais ao jogo, dando a vitória ao Grêmio. Placar final, 2-1. O Caixa Mário Henrique está conosco. Vamos começar a repercutir esse resultado. Vou ouvir o João Vitor Xavier, o Ali Oliveira. Você também, hein? Você, torcedor do Galo, o que você tá achando aí do time do Atlético? O novo comandante esteve ontem na Arena do Grêmio, Barba Domingues, o Eduardo Domingues, o novo treinador, assistiu ao jogo lá na Arena do Grêmio. Vamos debater tudo isso, começando com você, Caixa. Que preju, né? Uma expulsão com 16 minutos. Natanael deu mole. Ele havia ter sofrido uma entrada forte antes. O Claus deixou barato. Depois acabou sobrando o vermelho pra ele. Galo jogando aí 80 minutos com um jogador a menos, hein, Caixa? Muito trabalho pela frente pro novo técnico do Atlético, que acompanhou o jogo aqui. Mas especificamente desse jogo, quando você vem pra Arena do Grêmio, com poucos torcedores, 15 mil aqui, é vazio. Com o Grêmio desfalcado, sem Bright White, poupou alguns jogadores, porque o Grenal para eles aqui é muito importante, tem um Grenal no final de semana, e o Atlético com todos os seus jogadores, com o treinador aqui, um novo treinador que chegou, cara sério, vencedor, parece que tô torcendo muito para ele dar certo. E aí você fala, os caras estão motivados, o Galo vai pra cima. O fator campo, o fator time do Grêmio, o Galo inteiro, a motivação do treinador, você fala, não, pode ter um elemento surpresa, futebol é futebol. Aí tem um elemento surpresa, só que ele tá vestindo a camisa do Atlético, o seu Natanael. Não dá pra dar uma entrada daquela que ele deu. Tá, tem gente falando que ele tomou uma entrada ali também, forte, ok, mas a dele foi pra muita expulsão, quase que a pena do jogador do Grêmio. Já não tinha jogado bem o outro jogo, e aí é escalado de novo, vem pra partida e faz uma besteira dessas no começo do jogo que mata o time do Atlético, quase mata, porque o Atlético ainda é guerreiro, luta, os caras têm que começar a correr para ele também, né, que foi expulso. Vem o segundo tempo, o Galo toma o gol muito rápido e consegue fazer o gol de empate. Depois o Coelho erra 2 vezes, uma aqui na frente, perde a bola, depois perde a bola lá atrás de novo. O Marlon faz um golaço, né, e depois o Coelho quer briga com o Juan, que estava certíssimo, porque ele errou 2 vezes no gol do Grêmio. E o Atlético acaba sendo derrotado mais uma vez. Muita entrega, muita luta, mas com um a menos realmente é muito difícil. O Cissé mais uma vez entrou bem na partida, mostra qualidade, tranquilidade, pela pouca idade que tem, não apavora igual a Natanael apavora, né? Sabe tocar bola, sabe ajudar um pouco ali na frente, além de defender. Dá para ficar falando muito mais aqui, mas fica aqui a minha tristeza, minha chateação do Natanael fazer o que fez aqui. É muito ruim, né? Muito ruim com o treinador novo chegando, e o Atlético perdeu uma chance de 3 pontos, que 11-11 aqui o Galo ganharia o jogo. Que Deus ilumine aí, né, o novo treinador do Atlético, que Deus abençoe, que ele possa corrigir essas coisas aí, porque senão vai ficar difícil, porque o brasileiro é isso aí, dá uma bobeira, perde o jogo. O Brasileirão, Caixa, deu mole, já era, hein, Galo? Galo, perdeu e agora
fica na expectativa do trabalho do novo treinador, o Eduardo Domingues. Vamos ouvir também os jogadores do Atlético. O Vitor Hugo é um dos que vem se salvando aí no time do Galo. Fez o gol ontem, ele fala dessa derrota e também do seu gol. Vamos ouvir. Jogo difícil, acho que a gente fez o que pôde. Uma situação ali difícil, jogar praticamente o jogo todo com a menos, mas assim, a gente brigou, conseguimos achar um golzinho, infelizmente não conseguimos a vitória, mas acho que faz parte, é seguir com a cabeça boa. A gente tem já um jogo decisivo contra o América agora, e é isso, cabeça boa para seguir lutando. O treinador novo falou alguma coisa com vocês no vestiário, teve alguma conversa? Não, já estava ali, mas acho que o trabalho começa de fato amanhã. Amanhã, hoje, né? No caso, começando o trabalho do Barba Domingues. Vai ter trabalho, hein? Vai ter trabalho. O novo técnico do Atlético. Lateral esquerdo, Renan Lodge, também conversou com a imprensa após a partida, após outro tropeço do Galo no Brasileirão. Fala aí, Lodge. Não só eu, né, mas eu acho que os outros companheiros também, acho que fica muito irritado porque a gente vem empatando, vem perdendo os jogos assim com erro nosso, né? Não é adversário que tem uma superioridade, um mérito. Eu acho que desde lá do jogo do Remo, o jogo da Tombense, eu acho que o adversário aproveita dos erros nossos, né? E acaba fazendo gol. Eu posso falar nisso também, eu errei lá contra o Remo, outros companheiros erraram outros jogos. Eu acho que a partir do momento que melhorar isso, a gente entender, ter um entendimento do jogo ali, alguns erros que vem cometendo, eu acho que aí recuperando tudo isso, né, passando por cima disso e não errar mais, eu acho que vamos começar a ganhar. E dar essa volta por cima, porque nosso grupo merece muito, sabe? É um grupo trabalhador, um grupo que gosta de trabalhar, não tem ninguém aqui de sacanagem, sabe? E eu tenho certeza que o resultado logo vai aparecer. Renan Lodge, a torcida do Galo, claro, tá na bronca. Galo, deu mole, hein? Deu mole. Já vamos ouvir também os nossos comentaristas, o Ale Oliveira, o João Vitor Xavier. Mas o Lucas Gonçalves, que comandou o Atlético interinamente pela última vez ontem, já que o novo treinador, o Barba, o Eduardo Domingues, o argentino, já acompanhou o jogo das tribunas. O Lucas Gonçalves falou da partida e a consequência da expulsão muito cedo, prematura, deixando o Galo com um a menos, e outros lances da partida. Ele também reclamou da arbitragem, já que, segundo ele, o Natanael também recebeu uma entrada violenta antes e poderia ter deixado o Grêmio com um a menos. Fala aí, Lucas. Bom, um jogo que aos 15 minutos tem o lance da expulsão e condiciona completamente, né, o decorrer da partida. Tu, quando vai para um jogo como esse, tu tem um plano de jogo e a gente acreditava muito que pudesse conquistar um bom resultado aqui. E quando tu fica com um jogador a menos a partir dos 15 do primeiro tempo, a estratégia tem que ser totalmente modificada, porque é muito difícil jogar tanto tempo com um jogador a menos. Inclusive, sobre esse lance da expulsão, eu acho importante a gente falar que eu não vou nem entrar no mérito se realmente teria que ser expulso o Natanael ou não, uma questão de interpretação, o VAR chamou. Mas alguns minutos antes, o Natanael teve um lance também, que sofreu um pisão, e nem o VAR acabou chamando, que chamasse ele para realmente interpretar se era lance de expulsão. Até porque se daquele lance que o Natanael foi expulso, ele disse que teve força excessiva, aí usaria o mesmo critério também do lance anterior para o Natanael. E um dos últimos lances do jogo também, uma disputa do Vitor Hugo, o zagueiro, que o jogador do Grêmio abre o cotovelo, o Vitor Hugo tá tomando pontos ali no supercílio, um corte enorme, nem também o VAR chamou para expulsar. Então, assim, a minha crítica é que foram usados critérios diferentes, sem entrar no mérito da expulsão do Natanael. A partir daí, nós tivemos que, obviamente, fazer 2 linhas de 4, deixar o Hulk na frente, mas se manter compacto, para tentar não deixar com que o Grêmio entrasse e criasse situações de gol. Acho que a gente defendeu até muito bem, acabou o primeiro tempo, né? A gente, sem fazer alterações, conseguimos organizar bem a equipe, e aí no intervalo, claro, com mais tempo, podendo conversar com os jogadores, a gente fez a troca do Cissé, né? Deu um pouco mais de combatividade no meio campo e tentar explorar, claro, a velocidade de jogadores de lado,
né, que a gente saberia que uma chance nós teríamos para fazer o gol, né? Infelizmente acabamos saindo com gol atrás. Quando tu coloca um bloco defensivo mais perto do teu gol, tu dá uma possibilidade para o adversário de finalização, que essa finalização, se acontece, tem que ser muito mérito do adversário. A gente não pode dar, claro, situações de infiltração, de cruzamento, e eu acho que isso a gente defendeu bem. No segundo gol, a gente acabou dando essa possibilidade de finalização de longe, que é o que o adversário teria, já que ele não estaria conseguindo entrar, e o Marlon foi feliz com uma finalização muito boa. Mesmo assim, a gente tem que ressaltar a competitividade dos nossos jogadores. O tempo todo que eles jogaram com o jogador a menos, brigaram até o final, foram corajosos, não se acovardaram aqui dentro da arena do Grêmio, buscando o gol, mesmo quando toma o segundo gol, né, que já era difícil a gente empatar. A gente empata o jogo, imagina que possa levar o jogo adiante com um empate, e mesmo tomando o segundo gol, que poderia nos dar uma frustração do resultado, poxa, agora tomamos o segundo gol, já foi tão difícil de buscar a gente conseguiu ainda brigar, fomos ousados, no final arriscamos, e mesmo assim conseguimos ainda no final do jogo criar algumas possibilidades mesmo com um jogador a menos. Então acho importante a gente valorizar muito o que os jogadores fizeram hoje, mesmo sem ter conquistado o resultado, que era obviamente o que a gente queria, mas é importante deixar isso registrado. Lucas Gonçalves comandou o Atlético, pelo menos neste ciclo, pela última vez como técnico interino, já que o Barba Domingues acompanhou o jogo e hoje assume os trabalhos no Atlético. Olha, Oliveira, João Vitor Xavier, bora falar um pouquinho desse jogo. Eu vou começar com você, Ale, que estava ontem na transmissão. Eu, repito, não assisti ao jogo porque eu estava no Mineirão, na transmissão do Cruzeiro. Vi os melhores momentos e vi esse lance aqui, ó. Põe no YouTube a entrada do Natanael. A entrada do Natanael muito prematura. Você vê que ele dá o carrinho atrasado, ele dá um bote atrasado, a bola passa. O pé dele, Ale, até que num primeiro momento ali, parece não acertar, mas o joelho esquerdo vem e acaba atingindo o jogador do Grêmio. Sua avaliação, tem razão a queixa do Atlético, em especial na entrada anterior que ele, Natanael, sofreu? Era para vermelho ou não tem razão de ser a bronca com a arbitragem, Ale? Não, eu acho que a arbitragem, ela fez o seu papel, que é muito raro, né, no futebol brasileiro. Normalmente a arbitragem é péssima. Nesse caso, a questão do Lucas foi com um lance envolvendo o argentino, camisa 5 Nardoni, que chega dando ali como se fosse uma solada ali no próprio Natanael. O juiz entendeu que era lance para cartão amarelo, eu também entendi, e essa do Natanael para mim foi para cartão vermelho, foi imprudente, foi infeliz e acabou sendo bem expulso logo aos 15, 16 minutos do primeiro tempo, o que prejudicou demais, mas muito mesmo as ações do Atlético, né? Acabou interferindo diretamente no jogo de ontem, e a gente não sabe até que ponto, né, Tiagão? Interfere no jogo de domingo também, né? Porque o time jogou boa parte do jogo com um a menos contra um Grêmio que também precisava do resultado, e claro que tem um desgaste físico aí que acaba envolvendo. O que acontece com o Natanael é o seguinte: ele já foi muito mal contra o América, muito mal. O Preciado foi contratado para ser o titular, também não vinha tendo boas atuações. Ele tem o Alan Franco, que pode fazer aquele lado direito ali com um pouco mais de segurança, já que ele joga assim, às vezes, na seleção do Equador. Fato é que o Natanael já tem um histórico recente bem negativo, né? E acaba prejudicando demais o time. Não foi o único que jogou mal. Por exemplo, uma escolha do Lucas, e aí o treinador vive de apostas, algumas dão certo, outras não. Ele sacou o Dudu do time e colocou o Coelho. O Coelho também foi muito mal. Tá num ano infeliz o Coelho, Nossa, né? Senhora, mas ele, sabe, com decisões muito equivocadas, ele acaba interferindo de forma direta no lance do gol da vitória do Grêmio, um bonito gol, por sinal, do Marlon. Mas, de qualquer maneira, o time não teve muito como reagir a uma expulsão logo no início do jogo. Até tentou, segurou o primeiro tempo 0-0, depois conseguiu empatar o jogo, né, com esse ótimo Vitor Hugo. Mais um lançamento do Everson, impressionante como o Everson é um dos melhores jogadores com o pé do ele time. Tem mais assistência que muito jogador do Atlético de linha, né? Mas muito meio campista aí. Consegue empatar o jogo e aí o Coelho perde a bola no ataque, perde a bola na defesa, e o Marlon também acerta uma pedrada que eu vou te contar. De qualquer maneira, o prejuízo já tá aí, né? Nenhuma vitória no campeonato
brasileiro. Agora, resta saber, isso a gente vai verificar nos próximos capítulos, ô Tiagão, se esse desgaste físico interfere na semifinal do Mineiro. Domingo, hein? Domingo! O jogão clássico entre América e Atlético, que hoje tem ingresso. Você que tá participando do programa pode faturar ingresso pro jogão de domingo, respondendo a pergunta de hoje: qual o único time no G4 que não é do estado de São Paulo? Qual o único invasor, intruso ali entre os paulistas no G4 do Campeonato Brasileiro? João Vitor Xavier, quero te ouvir também, João, sua análise. Outro tropeço do Galo no Brasileiro, João. O Atlético também não teve uma grande atuação, Thiago. Eu concordo muito com o que disse o nosso Caixa ontem no final do jogo. Era uma noite em que o Atlético poderia ter tido um resultado para fazer diferença lá no final do Campeonato Brasileiro. Pegando um Grêmio desfalcado, um Grêmio pensando em final de Campeonato Gaúcho, um Grêmio sem alguns dos melhores jogadores, numa arena do Grêmio vazia. Era uma noite que o Atlético podia ter um resultado melhor. Claro que o Atlético teve o problema de jogar com um jogador a menos desde o início do jogo, mas o futebol do Atlético foi mais uma vez abaixo do esperado. Há a esperança de que a coisa mude com a chegada do novo treinador, que ontem viu lá o desafio que tem pela frente, né? Vai ter muito trabalho para arrumar o desarranjo que o Sampaoli fez no time do Atlético. Mas, mais uma vez, eu quero chamar atenção aqui. Tá na hora dos jogadores do Atlético entregarem. Tá na hora dos jogadores do Atlético serem cobrados. A diretoria foi muito cobrada ano passado, o técnico foi muito cobrado, o Cuca ano passado e depois o Sampaoli ano passado e esse ano. Tá chegando um técnico novo e tá na hora do elenco do Atlético dar uma resposta. O elenco está devendo, os jogadores não estão à altura daquilo que eles ganham, do tamanho que eles têm, do que eles representam no futebol brasileiro. Não é só cobrar dos outros, não. Esse elenco do Atlético precisa ser cobrado. Aliás, estava falando agora há pouco do Cruzeiro também, né? Não dá para deixar só a responsabilidade no colo de técnico, não. Os dois elencos estão devendo e jogadores importantes não estão jogando à altura do que eles representam. Tá na hora dos principais jogadores de Atlético e Cruzeiro entregarem mais, porque é muito fácil colocar responsabilidade só em técnico, diretor de futebol, diretorias. Eles, jogadores, precisam ser mais cobrados e precisam entregar mais. No caso do Atlético, tem essa diferença, que tem agora a troca de um técnico que precisa ter tempo para trabalhar. E eles, jogadores, precisam entregar a esse técnico o que eles não entregaram com os dois últimos que passaram por aqui. Deixa eu dar um recado da Gráfica Pampulha, referência em grandes projetos gráficos, mas agora também com toda força no digital para atender pequenos projetos, médios projetos, folders, folhetos, panfletos, todo tipo de material gráfico, que a Jato Express é com bom preço, mas é com a qualidade dos grandes projetos da Gráfica Pampulha. Gráfica Pampulha, sua inspiração, nossa impressão. Procure o Jairinho e tem as melhores condições do mercado, Thiago. Boa, João Vitor Xavier, meio-dia com mais 10 minutos, hein? Já o Cláudio Rezende vai falar do início do trabalho do novo técnico do Galo. Um abraçar aqui o seu Geraldo. Alô, tio Geraldo, é o tio Lado, lá em Curvelo, ele não perde o Rádio Esportes, é tio da Roberta Fernandes, em Curvelo. Ô Lado, ô tio Lado, obrigado pelo carinho da audiência, pela companhia. Atleticano tá bravo com o Galo. Abraço pra você em Curvelo, o tio Geraldo é o tio Lado, lá em Curvelo, Atleticano, que não perde o Rádio Esportes. Bora colocar na tela os melhores momentos do jogo de ontem, para que você que tá chegando agora no YouTube possa acompanhar. O gol do Vitor Hugo foi um bonito gol a partir do lançamento do Everson. Frieza do Vitor Hugo também, né, Ale, para dar aquele tapa por cima do goleiro do Grêmio. E também é um cara que acredita em todas, né, porque ele lutou contra os 3 zagueiros do Grêmio. É o único que tá salvando aí, Ale? Eu acho que o Everson também, né, o Everson inclusive dando assistência, né, e eu gostei ontem do Cissé, do menino que entrou no jogo passado. O que eu confundi com o Preciado ali na imagem. Exatamente, ele não foi relacionado contra o América, mas teve oportunidade ontem, entrou no intervalo no lugar do Scarpa, e vou te dizer que foi muito bem, com personalidade, com vontade, sabe, com
com técnica também, mas principalmente com tesão. Eu gostei muito do Cissé. Então, para mim, os 3 que se salvaram, Everson, Vitor Hugo e o Cissé, que merece mais minutos, viu, Tiagão? E o Everson salvando, hein? Tá no YouTube, viu? Cola aí comigo, ó, Itatiaia Esportes, Itatiaia Oficial. Enquanto o Cláudio Rezende tá chegando para falar dessa sequência do Galo, preparação agora para domingo, já sob o comando do novo técnico Barba Domingues, o Cláudio Rezende vai falar do Galo. Você no YouTube segue com os lances do jogo de ontem. Cláudio, agora começa a era do Barba, o Eduardo Domingues. Ó o gol que o Galo toma, velho, a bola cruzada, a bola aérea, um Deus nos acuda. Ó, entrou sozinho lá no segundo pau. Cláudio, fala aí, Cláudio, agora domingo é o Coelhão, é clássico no Indepa, Rezende. É isso, Thiago Reis. Depois do voo da madrugada, o retorno a Belo Horizonte, e hoje tem reapresentação à tarde e vai começar para valer a era Barba Domingues, treinador que ontem apenas assistiu ao jogo na Arena do Grêmio. Ele até teve um contato rápido com os atletas, mas preferiu não interferir em escalação, em mudanças, em nenhuma interferência. Ontem o Galo ainda foi comandado mesmo pelo interino Lucas Gonçalves. Agora ele terá, além da atividade de hoje, que não será com todo o elenco em campo, porque quem jogou ontem faz regenerativo. Aí sim, amanhã, sexta e sábado, atividades para ele conhecer todos os atletas e pensar na estratégia de jogo para o clássico. Domingo vale vaga na final do Campeonato Mineiro contra o América. Boa notícia é que ele não perdeu ninguém. Todos os atletas que estavam disponíveis para a rodada do Campeonato Brasileiro estarão na Arena Independência no Horto. Para domingo, Thiago Reis. Boa, Cláudio Rezende com as informações do Atlético aqui no Rádio Esporte.